bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. Hoje trago-vos aqui um exercício sobre geometria, mais especificamente um exercício sobre como descobrir ângulos internos de um triângulo. E para isso trouxe-vos aqui 4 exercícios variados e ao longo dos exercícios vou-vos trazendo alguns conceitos fundamentais que devem saber para conseguirem resolver cada uma destas questões. Então, para fazer aqui o primeiro exercício, portanto, aqui a ideia é descobrir cada um dos ângulos que são pedidos e para que eu consiga descobrir este ângulo C que me pedem aqui, um dos conceitos fundamentais que devem saber é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E é com base nisso que eu vou conseguir, ao meu total dos ângulos, retirar aquilo que eu já tenho e então descobrir o ângulo que me falta. Então, neste caso, eu vou colocar aqui uma expressão para fazer esse cálculo. Aos 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou retirar 35 e vou retirar este símbolozinho, este quadradinho que tem aqui, simboliza o ângulo reto. E o ângulo reto tem 90 graus. E vou colocar aqui desta forma. Poderiam fazer esta expressão sem o parênteses, ou seja, colocar 180 menos os 35 menos os 90. Mas eu gosto de agrupar para perceber, para mostrar que nós estamos a juntar os ângulos que já temos e vamos subtrair então ao somatório dos ângulos internos de um triângulo. Então, a partir daqui, vou resolver a expressão e vou resolver precisamente aqui esta soma primeiro, porque é o que eu tenho dentro de parênteses. Então, volto a colocar os 180. Aqui tem 35 mais 90 dá 125. E depois é só fazer o resultado final, que dá 55. Então, o meu ângulo C, neste caso, é 55 graus. Depois vamos passar aqui ao segundo exercício. Neste segundo exercício, tenho aqui estes tracinhos nestes lados do triângulo que me indicam que estes lados são iguais. Então, significa que nós temos aqui um triângulo isósceles. Se eles fossem todos iguais, chamaria-se equilátero, ou seja, eu até costumo dizer os lados estão em equilíbrio, são iguais, então equilátero, para lembrar do nome. Se fossem todos diferentes, seriam escaleno, seria um triângulo escaleno. Mas neste caso temos um triângulo isósceles. E a estes lados correspondem também estes ângulos. Estão a ver? Portanto, este lado corresponde ao ângulo que está oposto e a este lado corresponde o ângulo que está oposto. Se estes lados são iguais, então os ângulos que lhe correspondem são também iguais, ok? E automaticamente eu descobri este ângulo aqui deste lado, porque ele é necessário, eu preciso de saber este lado para conseguir calcular então o ângulo que me pedem, o ângulo D. E agora vou aplicar exatamente da mesma forma que apliquei no exercício anterior. Aos 180, eu vou retirar os ângulos que eu já sei que estão lá. Assim, ok? Depois vou então resolver da mesma forma. Primeiro vou colocar os 180, depois o resultado desta soma. E depois o resultado final que dá 54 graus. Então, o meu ângulo D mede 54 graus. Próximos exercícios. Aqui, neste caso, é um exercício bastante comum e causa também bastante confusão, porque muitas vezes querem associar este ângulo, que é externo, não é um ângulo interno, é um ângulo externo, e querem associar fazendo exatamente da mesma forma, ok? Mas não pode ser, porque ele não é um ângulo interno ao triângulo. Então, como é que nós vamos resolver? Vamos resolver através de 2 passos. Para eu conseguir descobrir este E, e eu recomendo sempre que comecem por aí,
Comecem por aquilo que precisam descobrir. Então, para descobrir esse, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber este lado. Porquê? Porque se eu for buscar o ângulo raso, não é? Isto é um ângulo raso que mede 180 graus. Se eu souber este, eu vou conseguir descobrir o E, não é? Porque é só fazer 180 menos o valor que eu encontrar aqui. Então, como é que eu vou fazer? Então, vamos fazer, eu até costumo tapar, precisamente para conseguirem ver só o triângulo e não fazerem confusão com este que é externo, não é? Então, a mesma coisa aqui deste lado. Vamos aos 180, retirar os 56 e os 48, ok? E o valor que der, 104, o valor que der será não o nosso E, mas o ângulo interno aqui deste lado. Eu vou colocar aqui 76, ok? Então, é a partir agora do facto de eu conseguir ter este ângulo, então, que eu vou descobrir o que me pedem. Então, o ângulo E será, por aqui, para fazer distinção, então, 180, ok? Menos, e reparem, eu já não vou trabalhar nada relacionado com o triângulo, é mesmo só com o ângulo raso que eu tenho aqui. É por isso que eu só vou retirar aos 180 os 76 que eu tenho aqui deste lado. E isto vai dar 104. Depois, neste exercício aqui, o que é que nós temos aqui? Temos um ângulo verticalmente oposto. Ou seja, eu para conseguir descobrir o F, não é? Eu vou precisar de saber este ângulo aqui. E este ângulo é verticalmente oposto, ou seja, ele é oposto, quando temos um cruzamento de retas, ele é oposto ao ponto de interseção. Então, ângulos que são opostos a um ponto de interseção, no cruzamento de duas retas, são ângulos verticalmente opostos. Então, automaticamente, eu sei que este ângulo aqui é 102 graus. E pronto, basicamente está o assunto resolvido. Portanto, é voltar a fazer os 180 e depois retirar então os valores que eu já tenho. Fazer então aqui as continhas. 180 menos 142 e aqui temos um ângulo de 38 graus. Portanto, o F, 38 graus e aqui o E, 104. Assim. E pronto, tem aqui uma resolução de 4 exercícios sobre ângulos internos de um triângulo, para descobrirem os ângulos internos de um triângulo. Espero que tenha sido útil, que tenham compreendido. Se tiverem alguma questão, já sabem, deixem nos comentários que eu vou ajudando por lá. Obrigada por terem assistido. Eu deixo-vos aqui um vídeo relacionado com esta matéria, se quiserem continuar o vosso estudo e aprofundar o vosso estudo. E pronto, e vemos no próximo vídeo. Obrigada por terem assistido e até lá!